Hum. Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje da disciplina Bihat Hashem, chegando hoje na aula de número 7, na número 8, aliás. Aula de número 8, nós estaremos então falando, terminando a disciplina Bihat Hashem. Significa que na próxima semana, já estaremos na próxima semana com a nossa lista de aprovados, ou seja, se você ainda não colocou em dia suas atividades, temos aí o prazo de uma semana para estar colocando em dia, então, a lista de aprovados, ok? Então, entrando hoje na aula de número 8, a proibição, praticamente é a proibição aqui de não amaldiçoar. Essa proibição, propriamente dizendo, é o sentido mais literal daquilo que é a proibição de não blasfemar, né? Só que, de acordo com o Dr. Aaron Lichtenstein, a forma das ramificações na disciplina B'Hat Hashem, ela é colocada em ordem decrescente, entenderam? Ela é colocada em ordem decrescente. Por isso, nós encontramos dentro dessa disciplina, ok? Por isso, nós encontramos dentro dessa disciplina o quê? Encontramos essa ordem do qual a ramificação ela é colocada como a oitava. Aquela ramificação, inclusive, essa é a ramificação que é a própria raiz em si. Como nós estamos vendo, a oitava ramificação é de não amaldiçoar o nome de Deus, está escrito lá em Shemot, capítulo 22, versículo 27, não amaldiçoe a Deus. Então, daqui nós aprendemos o seguinte, que nós não devemos proferir nenhum tipo de maldição contra Deus, Deus não, Deus não queira isso, né? Deus proíba, em palavras para que, para nós, ou seja, para as nações, uma pessoa que blasfemasse o verdadeiro nome de Deus, ele teria uma pena capital na época dos tribunais, por meio dos tribunais, ok? Na época em que nós estamos, não há tribunais. Então, se não há tribunais hoje, nós dizemos que é a punição pelas mãos dos céus. E o que é em si a punição pelas mãos dos céus? A punição pelas mãos dos céus nada mais é, na verdade, do que um ato que é considerado uma transgressão, e Hashem ele vai requerer esse ato através de decretos, uma vez que a pessoa, é claro, não volte a chuvar, ou seja, que não se arrependa e continue prosseguindo nesse caminho. Ok? Então, daqui, nós somos proibidos de blasfemar o nome inefável de Deus, tá? E nós somos proibidos de blasfemar qualquer um dos 72 nomes de Deus. Entenderam? Qualquer um dos 72 nomes de Deus somos proibidos. E mais do que isso, as nações, diferentemente dos judeus, mas as nações também são proibidas de blasfemar o nome de Deus, tanto em Lashon Kodesh, ou seja, tanto na língua sagrada, quanto também na sua língua materna, ou seja, na língua que você fala no seu país, na língua nativa. Nós somos proibidos, por exemplo, de usar qualquer tradução do nome de Deus blasfemando aquele nome, amaldiçoando aquele nome, ou dizendo que maldito seja, ou seja, expressar qualquer tipo de revolta contra Deus por meio dos seus nomes sagrados, dos seus nomes sagrados. Então, esse tipo de transgressão seria sentenciada à pena capital, uma vez que tivesse uma testemunha, né? Para os judeus são duas testemunhas, para os não-judeus uma testemunha já seria o suficiente, essa é a opinião do Rambam, mas hoje, pelas mãos dos céus, que seria esse tipo de decreto estipulado. Então vamos ver. O Sefer Hinur, número 70, e o Rambam no Mishneh Torah, Yehud Melahim, capítulo 9, Alahá número 3. Vamos primeiro para o Rambam, que vai dizer o seguinte, que um Benoa, que amaldiçoa o nome de Deus, que quer use o nome único de Deus, ou seja, o nome inefável, tetragrama, ou um de seus outros nomes, ou seja, os 72 nomes de Deus,
em qualquer idioma, é culpado. Então, aqui é interessante por quê? O judeu, ele tem também essa proibição de amaldiçoar o nome de Deus, né, logicamente. Só que para o judeu existe uma diferença. Essa proibição é somente em Lashon Kodesh. Por quê? Porque é a língua máter dele. A língua máter do judeu é qual? É o Lashon Kodesh, é o hebraico. Então, ele é proibido em hebraico e na sua língua máter. Mas a língua máter dele é o hebraico, então só é proibido em hebraico. O Benoa não. O Benoa ele é proibido tanto em hebraico quanto usando a língua máter, ou seja, tanto usando a sua língua nativa. Se é brasileiro, fala português. Se é inglês, você fala inglês. Se é americano, fala inglês. Então, a partir desse momento, tanto você não pode amaldiçoar o nome de Deus, ou insultar a Deus, ou demonstrar qualquer revolta ao nome de Deus, tanto na língua hebraica quanto também na sua língua nativa, entendeu? Então é proibido até mesmo você usar um título do nome de Deus para isso. Um título do nome de Deus. Por exemplo, nós conhecemos hoje, é claro, algumas traduções. E dentro dessas traduções conjecturou uma forma, foi uma convenção, traduzir Elohim, né, como a palavra Deus. Isso foi em si uma convenção que houve. Dentro dessa convenção, se entende que a palavra Deus ela é usada para o Criador, correto? Uma vez que a palavra Deus ela é usada para o Criador, uma pessoa pegar e amaldiçoar, mesmo esse título, seria proibido. Ou insultar, ou demonstrar sua revolta, ou falar que Deus é isso, aquilo, qualquer demonstração de revolta é proibido. O Sefer Hinur número 70, o Sefer Hinur número 70, ele vai explicar então o versículo lido, que nós falamos que é a referência lá atrás, e o Sefer Hinur vai dizer que a blasfêmia, ela esvazia o homem de todo o bem, por meio da Lachonará, ou seja, por meio da maledicência, e toda a glória de sua alma se torna algo destrutivo, e ele é considerado como os animais. Assim diz o Sefer Hinur número 70. O que significa isso? Significa o seguinte: o que vai diferenciar o ser humano dos animais? É assim, que a ciência, por exemplo, vai falar que é a racionalidade, né? Ok, mas não é isso, de acordo com a Torá, que diferencia o ser humano dos animais. O que diferencia o ser humano dos animais é que o ser humano é capaz de transformar ideias em palavras, entendeu? Os animais conseguem transformar ideias em sons, mas nós conseguimos articular palavras e formar frases. Então, nós podemos usar de maneira consciente a palavra para que possamos construir algo de bom, de positivo, fazer bem para as outras pessoas, distribuir bastante gestos caridosos, gestos amáveis, gestos fraternos através de nossas palavras. E somente o ser humano, então, ele é capaz de fazer isso. Nenhum animal é capaz de fazer isso, correto? Ok. Tá. Mas o que a blasfêmia ela vai fazer com essa palavra? A palavra em si ela foi feita para elevar. Deus, por exemplo, fez o mundo com palavras, né? Deus deu os mandamentos com palavras. Deus fez inspirações aos profetas com palavras. Então, a palavra ela tem uma elevação muito grande. Uma vez que a pessoa blasfema, ela vai blasfemar, vai usar uma palavra para falar mal de Deus, né? Ela vai fazer uma lachonará, ou seja, uma maledicência de Deus. Ela vai falar de modo maligno contra Deus, demonstrando talvez a sua irritação, a sua raiva, o seu ódio, demonstrando a sua revolta contra Deus, né, murmurando contra Deus. Uma vez que a pessoa vai fazer isso daqui seja contra o nome inefável de Deus, ou seja, o tetragrama, ou contra qualquer um dos 72 nomes de Deus, ou contra qualquer um dos títulos dos 72 nomes que nós consideramos as traduções. Então, uma pessoa que faz isso, ela estaria o quê? Ela estaria, então, pegando algo que é sagrado e fazendo com que aquilo que é algo sagrado possa ser rebaixado. Uma vez que o ser humano estragou aquilo que faz dele humano,
Aí o Sefer Hinur vai dizer o quê? Ele passa a ser considerado como os animais. Por quê? Porque ele passou a estragar aquilo que acaba diferenciando ele dos próprios animais. E se ele estragou isso, é como se ele tivesse perdido a racionalidade, a articulação das palavras de uma forma correta, a maneira de se expressar de uma maneira, clara, de uma maneira prudente. Então, daqui nós aprendemos que nós não devemos proferir nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de maldição, nenhum tipo de ingratidão, contra Deus. Nenhum tipo de ingratidão contra Deus, contra qualquer um dos seus nomes. Falar, ah, Deus é isso, ah, que Deus é aquilo, que Deus fez isso, que Deus faz aquilo, ou que Deus no livro vem falar que maldito seja o nome. Então, qualquer um dos nomes, tá? É proibido pelas 7 leis a pessoa usar dessa forma. Bem, então, daqui, o que nós aprendemos? Qual que é o sentido contrário de falar mal de Deus? Agora, a gente tem que se lembrar que tudo na vida tem um lado negativo e um lado positivo. E qual que é o lado positivo aqui? O lado positivo é que, em vez de você usar a sua palavra para falar mal de Deus, você tem que usar a sua palavra para falar bem de Deus, para bem dizer, para magnificá-lo, para exaltá-lo, para reconhecer ele como Criador, aquilo que nós falamos lá na primeira ramificação. Uma vez que você está ocupado com aquilo que foi dito lá na primeira ramificação, necessariamente você não vai expressar esse tipo de revolta aqui nessa última ramificação. Por quê? Porque nenhum ser humano consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu falo assim, quem vai conseguir abençoar o nome de Deus e maldiçoar o nome de Deus mesmo? Não tem como. Então, logo, se você se concentrar em falar coisa boa, em pensar coisa boa, em desejar coisas boas, e demonstrar sua gratidão a Deus, e demonstrar seu reconhecimento a Deus, e demonstrar o seu amor a Deus de verdade, por meio das palavras, falando coisas positivas, pegando o seu Sidur todo dia pela manhã, fazendo o seu serviço da manhã, pegando o seu Sidur toda noite e bendizendo a Deus através dele, né? Apresentando suas preces do coração a Deus, conforme nós aprendemos nas outras ramificações, não é verdade? Ou procurando honrar o nome de Deus, procurando honrar o nome de Deus. Logo, quando você se concentra sobre tudo isso, ou estudando as 7 leis universais também, toda vez que você vai se ocupar com todas essas coisas positivas, você não vai ter tempo para fazer isso, que é um ato negativo aqui. Logo, então, esse é o remédio para não maldizer o nome de Deus, para que a pessoa não esteja caindo nessa transgressão. Então, qual é o remédio? É fazer o contrário da maldição, é abençoar. Então, agora estaremos abrindo para perguntas. São 7h17 do horário de Brasília, e até 7h25 estaremos respondendo as perguntas. Só você digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. Estou vendo aqui, estão conosco o Walter Daniel da Silva e a Valdeli Lima. Shalom, shalom a todos. Muita certo. Alguém tem alguma pergunta? Lembrando a todos também que após essa aula estaremos disponibilizando a atividade número 8, tudo bem? A atividade que eu postar hoje, vocês podem me entregar até a próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira, 19 horas, estaremos disponibilizando a lista de aprovados.
Então todos que não fizeram as atividades podem fazer até próxima quinta. Próxima quinta, estarei divulgando então a lista de aprovados.
Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Não tivemos nenhuma pergunta. Aliás, temos uma aqui sim. O Walter Daniel pergunta: quando a gente reclama de alguma situação, é considerada amaldiçoar o nome de Deus? É considerada amaldiçoar o nome de Deus se essa reclamação ela vir com uma frase de revolta e essa frase dizer que Deus é isso, isso, isso. Assim, aí é considerado amaldiçoar o nome de Deus. Ou então, como uma pessoa usar qualquer um dos títulos dos 72 nomes de Deus para expressar essa revolta por meio de palavras, dizendo que Deus seja, seja isso, ou seja aquilo outro, de uma forma pejorativa. Meu Deus, está chovendo demais. Não, não é considerado, porque isso não é uma revolta. Tem que ser, para ser uma blasfêmia, tem que ser uma revolta explícita. Entendeu, Walter Daniel? Tem que ser para ser uma blasfêmia, tem que ser uma revolta explícita mesmo da pessoa usando o nome de Deus e falando mal desse nome. Téria também está conosco aqui. Estou lembrando a todos, pessoal, que na próxima quinta-feira, 19 horas, estarei disponibilizando a lista de aprovados. Daqui a pouco vou passar lá no grupo a atividade número 8, que é a última atividade dessa disciplina, ok? Todos aqueles que alcançarem 70% de aproveitamento estarão prosseguindo para a próxima disciplina, que será Shefirat Damim, ou seja, a proibição de não derramar sangue. Então, hoje, na aula de hoje, aprendemos sobre a proibição de não amaldiçoar. Então, daqui nós vimos que a oitava ramificação é não amaldiçoar o nome de Deus, está lá em Êxodo capítulo 22, versículo 27. Não amaldiçoe a Deus. Daqui aprendemos que não devemos proferir nenhum tipo de maldição contra Deus em palavras para nós, as nações, seria aplicada uma pena capital na época dos tribunais contra aquele que blasfemar o verdadeiro Deus por qualquer nome por ele, seja em qualquer idioma, tá? Sempre que pelo menos uma testemunha confiável possa testemunhar sobre o crime, desde que o testemunho seja apoiado por todas as outras evidências. Hoje, a punição seria somente pelas mãos dos céus. Aprendemos que as fontes que comprovam isso estão no Rambam, Mishneh Torah, Elichut Melahim, capítulo 9, alahá número 3, e também no Sefer Hinuri, número 70, juntamente com a referência de Êxodo 22, 27, não amaldiçoe a Deus. Então, essa foi a nossa aula de hoje, foi muito bom estar aqui com vocês, que a Shem lhe dê muitas bênçãos, uma ótima noite. Daqui a pouco, 8 horas, temos aula com o Rabbi Shimon Brandt, pelo YouTube, ok? Daqui a pouco, 8 horas da noite, aula do Rabbi Shimon Brandt pelo YouTube e também pelo Zoom. O link já está sendo disponibilizado nos nossos grupos e você pode encontrar. Se não encontrar, está chamando privado que eu estarei disponibilizando. Shalom, shalom a todos.